Bom dia. Bem, através desse áudio, né, como eu disse, o meu canal ele vai ter várias opções, vai ter vídeos, áudios, tá? Aulas didáticas. Me proponho falar sobre os mais variados temas e eu espero que isso agrade a você que está aí, né, de certa forma curtindo e contemplando aí o canal, tá? Minha intenção nesse canal é passar conhecimento e reflexão, é estimular o senso crítico e trazer um conteúdo que acrescente na vida das pessoas. Eu acho muito legal levar as minhas reflexões para o próximo e se puderem comentar a respeito, né, no final, após o vídeo, após o áudio, comentar a respeito, eu ficaria muito feliz, tá? De ouvir a opinião de vocês e a participação de vocês. Ter a participação de vocês vai me deixar muito feliz, tá? Tá aqui para isso. Eu estou aqui para isso, estimular a discussão, uma boa conversa, uma troca de ideias, né? Nós nos engrandecemos muito. E como grandes filósofos falavam, que eu sei é que nada sei, né? Então, informação nunca é demais. E nesse vídeo eu proponho uma ligeira avaliação psicológica, né? Eu não sei se posso dizer, como se diz, tradicional, porque se trata de um jogo com personagens, né? E não são, a princípio, pessoas físicas. Geralmente uma anamnese, né, uma avaliação psicológica, seria com pessoas e presencial, tá? Tem muitos psicólogos que fazem avaliação psicológica virtual, eu não sou muito a favor disso. Eu acho que é necessário, sim, ter a presença, né, do cliente ou do paciente, dependendo da vertente psicológica utilizada, tá? Eu acho que para teste psicológico e avaliação psicológica é necessária a presença da pessoa. Mas, como não é isso que estamos propondo aqui, né, eu vou tentar me adaptar à avaliação psicológica dos personagens de um jogo muito interessante chamado Detroit Become Human. Né? Desculpe o inglês, tá, gente? Somos brasileiros, né? Então vamos traduzir esse negócio. Detroit tornando-se humano. E esse jogo fala sobre a presença, né? Fala sobre um mundo mais evoluído no futuro, um mundo futurista, provavelmente de alguns anos à frente. Será uma realidade muito possível, né, em todo o mundo. Tá? Fala sobre a presença de androides na sociedade. Nós vemos atualmente, né, pela data do vídeo, do áudio, perdão, a Android mais destacada no mundo hoje em dia é a Sofia, tá? E nós vemos um protótipo muito interessante de futuros Android, né? Ela seria mais ou menos a mãe ou vai ser, né, a mãe dos futuros Androids que estão aí por vir, né? E no Detroit Become Human, esse início já começou, né? Esse início já está mais bem para frente. Seriam androides muito mais evoluídos que a Sofia. Eles são muito autônomos, independentes, muito inteligentes, com a inteligência artificial muito evoluída, capazes até mesmo de simular sentimentos. A gente observa ao longo do jogo que cada vez mais eles conseguem fazer associações que na ótica humana seriam muito similares aos sentimentos e emoções humanas. E uma coisa que o jogo traz é justamente essa crítica, né? Será que uma máquina, um elemento, um robô criado seria capaz de substituir, né, uma presença humana? Seria capaz de ter essa presença, né, tão humana quanto outra pessoa? E os criadores brincam, né, de certa forma, uma forma, estou sendo bem humorada, colocando seres humanos extremamente problemáticos, né, depressivos, viciados, enfim, um mundo em crise existencial completa, né, no qual é inseridos androides com o efeito de criar como se fosse uma vaselina nessas engrenagens sociais, né? Os androides vêm aí para trazer de volta, mesmo que ironicamente, essa humanidade
que é perdida, que a gente observa os seres humanos muito egoístas, o mundo dividido entre pobres e muito ricos, não existe mais um meio termo, a classe social foi praticamente dizimada, então ficam os muito miseráveis, os ricos, né? Os que podem usufruir da criação dos androides. E os miseráveis, que ficaram fora, né, dessa alta tecnologia criada. Pois bem, e os androides ficam aí no meio termo, né, entre essas duas classes extremamente conflituosas, né, eles ficam aí no meio termo dessa tensão, dessa guerra civil, né? No jogo eles falam muito isso. E assim, eu defendo a seguinte coisa, eu acredito na seguinte coisa. O ser humano, ele é único, né? Ele é único, ele tem um raciocínio diferente, ele tem uma mentalidade, um cérebro diferente e que ainda é um desafio para os cientistas, né? Reproduzirem de maneira igual, apropriada, né? Ainda é um desafio. Mas eu acredito que seja extremamente possível mais à frente, como o jogo fala, que os androides sejam autômatos extremamente similares aos humanos, tá? Pois bem, o jogo comenta sobre essa humanidade em crise. E os androides, no começo, eles meio que se comportam como se fosse uma criança. Eles são extremamente infantilizados, tá? Sem malícia, sem nada. E conforme vão convivendo com os humanos, eles vão adquirindo conhecimento e vão fazendo associações novas no software deles, o que é extremamente possível, porque eles usam a internet existe muitos arquivos corrompidos, e a internet traz muita informação. Então, os androides desse jogo, eles têm esse acesso ilimitado a essa internet. E, além disso, o conhecimento que eles adquirem ao ter contato com os seres humanos. E o que o jogo propõe? O tema principal do jogo, no final, quando aparece, você compraria um androide, né? E eu penso o seguinte, gente. Os seres humanos são seres muito versáteis, nós somos seres muito habilidosos. Nós costumamos negligenciar nosso potencial. Nós somos seres extremamente criativos. Eu não sei por que, depois que as crianças crescem, se tornam adultos, por que param de brincar? Porque, né, entra só nessa rotina de trabalho, não tem mais atividades criativas, né? Não tem mais uma vida, né? A vida social se resume ao quê? A sair, a se relacionar amorosamente, acabou, não tem mais um hobby, enfim, né? Depois que as crianças crescem, a vida adulta é um tanto monótona, né? É só trabalho, é só ter um lugar, os hobbies ficam meio que em segundo plano, né? Nós deixamos a criatividade para o lado infantil da nossa época, da nossa vida. E eu acredito que nós somos seres extremamente capacitados a sermos criativos ao longo de toda a vida. Não precisa ser criança, né? Um adulto, um idoso, pode sim ter esse espírito criativo, né? Eu não sei por que, em geral, paramos com as brincadeiras, paramos com nossos hobbies, só para viver em função do dinheiro, né? Enfim. Então, eu acredito, sim, que o ser humano ele é capaz de conseguir gostar de um objeto. Nós já vemos por aí, né, vários casos, né? Aí você diz, mas Flavinho, isso é loucura. O cara gosta mais do carro do que da esposa, né? Pô, Flavinha, tem um caso de uma mulher que prefere se relacionar com um robô do que com um homem. Gente, eu digo o seguinte, nós somos seres humanos e nós somos únicos. Cada um de nós temos uma história diferente, temos uma origem diferente, temos traumas diferentes, temos experiências diferentes. Então, seria muito injusto se eu usasse um ser humano como parâmetro e que todos os outros estão errados,
né? A gente vive numa sociedade extremamente manipuladora, né? Capitalista, e que tenta padronizar todo mundo. E, na verdade, nós não somos padronizáveis, nem sei se essa palavra existe. Nós somos únicos, tá? E eu acredito, sim, que existam pessoas, e elas realmente existem. Se vocês botarem nos vídeos aí no YouTube, existem pessoas que preferem se relacionar com objetos, com animais, com plantas, do que com o ser humano. Porque cada um acha o seu modo de vida, cada um sabe o melhor caminho para achar a própria felicidade, tá? E esse jogo justamente chama atenção para isso, né? Será que para se relacionar você tem que gostar efetivamente de outro ser humano? Se esse outro ser humano ser uma pessoa tóxica, se esse outro ser humano ser uma pessoa sádica, e se esse outro ser humano ser um psicopata, será que ele é melhor para você do que um cachorro, do que um objeto que vai te trazer uma certa satisfação, né? Entendeu? Será? Né? Então, assim, eu acredito que cada um tem os seus motivos para gostar ou não de certa coisa, tá? Se a mulher prefere, uma certa mulher prefere se relacionar com um robô do que com um homem, é a escolha dela, né? A vida é dela, o corpo é dela, tá? Se tem um rapaz que prefere o carro do que a esposa, é dele, é característica dele. Quanto mais respeitarmos, né, o diferente, nós seremos uma sociedade mais feliz, tá? O respeito, a tolerância só enriquece, tá? E esse jogo chama justamente atenção para isso. São seres humanos com crise existencial, um lá é depressivo, com características suicidas, mas nenhum ser humano que ele convive diariamente, esse personagem que eu estou falando é o Hank, né? Nenhum ser humano daqueles que convive com ele diariamente observam que ele tem um caráter suicida. Ele dá vários sinais disso. Muitas pessoas se suicidam e, geralmente, quem pensa em fazer isso dá sinais, tá? É sempre interessante. Você que é pai, mãe, tá? Fase adolescente aí, preste atenção nos seus filhinhos, tá? Converse com eles, se tornem os melhores amigos deles, tá? Conversa mesmo que seja aquela fase, não quero você mais aqui, sai do meu quarto, né? Aquela coisa adolescente, né? Não quero mais te ouvir, né? Mesmo assim, mostre-se acolhedor, tá? É uma fase que todos nós passamos e o apoio do pai e da mãe é extremamente importante, tá? Porque aí o mundo está cheio de mais influências, virtuais e presenciais, tá? Na escola, enfim. Ok. Então, voltando para o Hank, tá? Hank. Né? Ele é uma pessoa extremamente com características muito depressivas, né? Ele abusa do álcool, ele se torna alcoólatra por isso. O álcool faz com que ele se sinta melhor, né? Eu acredito, faça ele esquecer as questões psicológicas. E nesse cenário entra um androide, que é o Connor, né? Que é o protótipo mais evoluído, pelo menos até certa parte do jogo, pela CyberLife, né? E aí, justamente, o Android acaba se aproximando e auxiliando o Hank a lidar com a própria vida, né? E você diz, é realmente irônico, porque o cara é um grande policial, ele tem várias medalhas de honra ao mérito, no entanto, nenhum colega de trabalho se interessou, né, em se aproximar, porque o cara falta muito, todo mundo no trabalho dele, os policiais todos lá, sabem que ele vive em bares, sabe que ele se atrasa no trabalho, ele falta com muita frequência, né? Mas ninguém nunca se aproximou dele para ver. É o que eu digo, é uma humanidade no jogo totalmente em crise, né? Uma crise existencial muito grande. E é justamente um robô que vai tentar compreender
o que se passa na cabeça daquele policial, né? Então, é uma crítica aí. Um robô ele teve mais empatia, se assim eu posso dizer, de se interessar, né, por aquele ser humano extremamente danificado, vamos dizer, brincadeiras à parte, né, extremamente sofrido, né, pela vida. E, ao longo do caminho, o Hank vai apresentando uma melhora muito boa. A gente vê que o personagem, no começo, ele é muito agressivo, ele fala muito palavrão, né? Eu acho que 5 palavras, 4 são palavrões. E, ao longo do jogo, ele vai se tornando mais amigável, ele vai se tornando mais frequente ao trabalho, né? Eu observo que há uma melhora muito boa, né, no quadro depressivo da personagem. No começo ele está extremamente pessimista quanto à evolução da missão, e ao longo dela ele acaba gostando da missão e se dedicando. Tal que o chefe dele, um gordinho, né, do departamento lá, ele fala: pô, Hank, você era contra, agora você quer prosseguir com essa investigação. Eu não te entendo. Achei que você fosse ficar feliz, né? Quer dizer, isso mostra o que? A superficialidade das relações humanas, né? Nem sequer eles perceberam que aquele policial ele estava finalmente voltando, né, aos trilhos, né? Estava voltando a uma vida profissional aceitável, né? E é justamente o androide, o Connor, que o puxa novamente, né? E o Hank, ele indiretamente, ele começa a gostar do Connor como se fosse um filho, né? Porque ele perde o filho dele, muito novinho, uma criança, se eu não me engano, acho que é 9 anos. E isso é o gatilho, né, para a depressão dele, para ele começar a beber. É a forma dele, né, lidar com isso. E o Connor aparece e ele meio que, eu interpretei dessa forma, ele meio que bota o Connor no lugar do filho dele, né? E aí eu não acho loucura, não, porque quantas vezes as pessoas, por exemplo, uma jovem perde os pais no acidente, né? Não desejo isso para ninguém, deve ser uma situação terrível. E ela guarda como um tesouro um ursinho de pelúcia que ganhou aos 15 anos dos pais, por exemplo. Então, esse ursinho de pelúcia se torna um objeto de extremo carinho e importância para ela, né? Porque esse ursinho faz ela lembrar dos pais e, de certa forma, traz uma consolação, né, para ela. Então, eu entendi que o Hank faz mais ou menos isso. Ele pega, ele meio que inconscientemente, sem ter muita noção disso, ele pega o Connor como um propenso substituto para a ausência do filho dele. E essa relação só vai crescendo, né? Essa amizade, tá? Uma coisa muito interessante nesse jogo é que a homossexualidade, ela aparece, tá? E o Connor, a princípio, eu não consigo chegar a um fechamento, né? Os outros androides acho que são mais fáceis de chegar a um fechamento quanto à sexualidade. A sexualidade, de maneira geral, nesse jogo, ela fica muito subentendida. Eu acho que a intenção dos criadores era permitir que os jogadores eles tivessem essa liberdade de interpretação. Tá? Então, quando ele fica subentendido algumas coisas, você não consegue pensar, ele é hétero, ele é... Mas peraí, aí você diz, peraí, Flávia, androide? Androide é hétero, né? Um robô é hétero. Olha, a princípio, gente, no jogo dá a entender que os androides também servem para esse uso, né? O uso sexual. Tal que tem o Eden's Club no jogo, em que são alugados androides para esse tipo de interação, que é a interação sexual. E eu entendi que os androides, de maneira geral, pelo menos no Eden's Club, eles são bissexuais, eles conseguem se adaptar, tanto ao masculino quanto ao feminino. Tal que no Eden's Club, quando há uma investigação lá, você, às vezes, mexe no androide masculino e ele está com outro personagem masculino. Você mexe no androide feminino, ele está com outro personagem feminino.
Então dá a entender que os androides, de maneira geral, criados, eles são bissexuais, eles se adaptam, tá? Eles são extremamente adaptáveis, tá? Então, a princípio, o que a gente entende? O Connor, ele é bissexual, né? Por essa lógica do Clube Éden, né? Tal que existem. Só que os divergentes, né, conforme desde o começo, há um índice de instabilidade do software. Conforme você vai tendo reações mais humanas, entre aspas, né, essa instabilidade aumenta. E aí faz com que o seu personagem ele tenha atitudes mais humanas. Ou seja, ele vai mais para um lado do que para o outro. Ou seja, em vez de ele ser tão robótico, ele passa a ser mais humanizado, né? Ele passa a ser mais empático. E os divergentes são justamente esses androides que quebraram esse protótipo robótico. Eles acabaram, vamos dizer assim, tornando o sistema deles mais empático, mais humano. E, consequentemente, os divergentes eles têm uma sexualidade, né? No caso, a gente vê no Clube Éden 2 androides lésbicas. Tá? O Marcos, ao longo do jogo, demonstra claramente que ele é heterossexual, porque ele se envolve com uma androide ginoide, né? Que a versão feminina é chamada ginoide. Então, o Connor eu acho que é o único que fica aí no meio termo, né? Ele fica bem em cima do humor, né? Mas, enfim. Então, assim, esse caso, né? Eu vou dividir em casos, tá, gente? Porque senão o áudio vai ficar muito grande. Porque é um jogo muito preenchido de informações. E é interessante contemplar cada uma delas, tá? Então, a princípio, o Hank é isso, tá? Que eu falei para vocês, expliquei a história dele. E é, assim, plausível que ele possa fazer essa substituição, tá? O Connor, como eu disse para vocês, eu não consigo chegar a uma sexualidade, né? Mas eu sempre questiono a atitude dele em relação ao Hank seria de um filho para um pai? Ou seria alguma outra coisa? Ficaria subentendido alguma outra coisa, né? Aí você diz, com certeza, filho com pai, porque ele cuida do Hank, ele protege ele, né? Um filho que se preze, ele faria a mesma coisa. Tá, pode ser, né? O comportamento dos dois é bem fraternal. Mas será que é só isso mesmo, né? Eu fico meio insegura em afirmar, né? Eu acho que existe um carinho ali, sem sombra de dúvidas, um carinho, uma preocupação, tá? Como no final o clone do Connor fala, você se apegou a esse humano, ou seja, o apego, quando você se apega a alguém é porque você ama essa pessoa, você tem um carinho por essa pessoa, né? O apego tem esse significado. E é isso, eu acho que essa relação desses dois, eu acho que fica um pouco ambígua. Na minha ótica do Hank, ele vê o Connor como filho, mas o Connor eu não consigo chegar a uma visão, né? Eu não sei se ele aceita, tal que ele não chama o Hank de pai, né? O Hank fala várias vezes, eu te vejo como filho e tal, mas ele não chama o Hank de pai, né? Ele responde tenente. Então ele meio que ele sempre mantém o profissionalismo, né? Tenente, né? Então acho assim que da parte do Connor, não necessariamente ele veja o Hank como um pai, né? Acho que ele vê mais como um colega de trabalho e como alguém que ele admira, né? De certa forma. Eu acho que o Hank despertou muito o interesse do Connor. Aí você diz, claro, porque ele é um androide e ele foi construído para socializar com as pessoas, né? Sim, verdade. Mas, por exemplo, tem outros androides no jogo, os ginoides, que não demonstram interesse legítimo pelos seus donos.
tá? Então, acho assim que existe uma certa parcialidade aí, se o Android vai aceitar ou não aquele humano como dono dele, tá? Então, se esse carinho é despertado ou não. Como aconteceu com o Marcos e o Cal, né? Que é o idoso. Você vê claramente que o Marcos ele desenvolve um carinho pelo Cal, né? E é um carinho como se fosse um filho mesmo. Ele, sim, eu vejo que ele tem esse comportamento de filho, tá? Porque ele se preocupa. Ele mostra que o Cal é extremamente importante para ele. Eu vejo, sim, que o Marcos ele vê o Cal como um pai. Agora, o Connor eu já não consigo chegar a essa conclusão. Fica meio ambíguo para mim, fica meio embaçada essa relação, tá? E então é isso, gente. Então, nesse áudio, eu foquei mais no Hank e no Connor, tá? Nos outros, eu vou poder falar das outras personagens, tá? Eu acho que o legal é interessante botar por parte, porque aí você escolhe a que melhor você achar interessante escutar, tá bom? Por favor, gostaria que vocês pudessem manifestar a opinião de vocês, se não concordam com o que eu afirmei, tá? Enfim, espero que tenha conseguido oferecer uma ideia psicológica aí desses dois personagens maravilhosos, que eu adoro, tá? E uma coisa que eu lembrei agora, gente, o Connor ele demonstra interesse, sim, por genoides, né? Quando eles vão entrevistar o Kaminsky, né? Eles conversar sobre a investigação, é Kaminsky, se eu não me engano, um cara lá que mora lá no meio do Polo Norte, sei lá, uma casa lá do gelo. Perdão, não lembro o nome do lugar, tá? Mas o Connor ele demonstra claramente um interesse numa genoide, né? Numa genoide lá dele, do carinha. Mas, ao mesmo tempo, gente, continua aquela minha dúvida, né? Ele demonstra um interesse para aquela genoide. O tenente até fala, ela é muito bonita, ele é, né? Mas você não vê que é um interesse legítimo, como o Marcos, de se aproximar efetivamente, né? Aí você diz, Flávia, é claro, ela é genoide lá do cara, e não ia faltar com respeito, não ia, né? O Connor é tudo certinho. Beleza, mas sei lá, eu acho que foi mais não foi uma reação de atração, né? Foi uma reação de interesse de perceber como aquele outro modelo funciona, né? Enfim, eu acho que essa sexualidade do Connor fica meio que em segundo plano, né? Não é manifestada, e isso é bem interessante. Eu acho que fica muito ambíguo, aberto a qualquer interpretação, né? Alguns podem achar que ele tem uma tendência mais homossexual, que ele tem uma tendência mais heterossexual. Eu acho que isso fica bem aberto, tá? Mas, na minha humilde opinião, ele fica bem... Essa parte de sexualidade ele retém bem dentro dele e ele se foca mais no trabalho, né? Ele foca mais na missão dele. É isso que eu interpretei. Mas, de certa forma, essa relação com o tenente, dele com o tenente, fica ambígua também. Eu não vejo que ele observa o tenente como um pai. Fica mais como colega de trabalho, né? Um mestre, um mentor dele, né? E eu acho que fica bem claro que o Connor desenvolve um carinho, um amor pelo tenente, né? Agora, como chegar a esse amor, né? E aí a gente entra também no conceito psicológico que não necessariamente um homem, quando ama outro homem, há o sexo, tá? Um homem pode amar outro homem sem ter sem ter o sexo, tá? Então o amor ele não precisa do sexo para acontecer, não? Eu acho que os androides destacam muito isso. Eles amam, mas não necessariamente é necessário ter o sexo para concretizar esse sentimento, né? Então, é isso. Eu acho que é por aí, né? Dois caras podem se gostar e não necessariamente ter uma relação sexual. Eles podem se amar de corpo e alma, tá?
mas não precisa ter a relação sexual para que esse amor continue, para que esse amor progrida. Eles podem ser heterossexuais e mesmo assim se amarem, entendeu? Então, assim, eu acho que fica meio ambíguo, mas, enfim, eu espero ter oferecido aí uma boa fonte de informações para vocês sobre o jogo e tenha ajudado aí a entender alguns aspectos do jogo, tá? Sobre o ponto de vista psicológico. Muito obrigada por ouvir o áudio e, se puder comentar, eu agradeço. Bom dia, gente.